Oi, esse aqui é o Oestcast, o podcast da revista Oeste, e eu sempre começo assim, de soquinho, e o pessoal da técnica acha isso divertido. Mas eu não consigo, né? O cérebro demora um pouco para pegar no começo e tal. A gente está aqui com uma pessoa que vai falar com a gente sobre cérebro praticamente, né? É o Yuri Maia, que é escritor, e fala sobre o TDAH. TDAH, eu preciso ler, cara, por incrível. TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Sim. Certo? Tudo bem, Yuri? Como vai, Dagomir? Tudo bem? Muito obrigado vai, pela Camila? sua presença. E estou aqui com a Camila, estreando aqui, a nossa rainha das redes sociais. Camila Hábito. Tudo bem, Camila? Tudo bem, Dagô. Um Tudo prazer bem, te né? receber, Yuri. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês para conversar sobre esse assunto tão importante que é o TDAH. E a Camila foi diagnosticada, né? Fui aos 10. Aos 10 anos, então ela entende bem o assunto, porque Sente vive, na pele, né? assim como você, né? Você também foi diagnosticado. Sim, fui diagnosticado aos 7 anos de idade. Passei por todas as dificuldades que as crianças, né, em média, crianças com TDAH enfrentam, adolescentes também. E enfrenta até hoje, né? O transtorno ele não vai embora. A gente aprende a lidar com ele, inclusive se acostumar com as possíveis derrotas e dificuldades que ele traz pra gente quase que diariamente, né? Então a gente vai aprendendo a lidar com isso daí, né? Da melhor forma possível para superar os obstáculos, que são muitos. Mas a primeira coisa, o que é esse transtorno? Eu queria que você definisse de uma maneira simples para o nosso... O TDAH, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento. Ele é um transtorno que ele tem esse nome, mas ele vai muito além de uma questão com hiperatividade, a questão de déficit de atenção, vai muito além. Ele trabalha com questões da memória operacional da gente, ou seja, a dificuldade entre a gente relacionar o que você está aprendendo agora com uma informação passada. Questões de impulsividade, regulação emocional, né? A impulsividade entre agir e falar também, você primeiro faz, depois pensa, fala, depois pensa, então isso é bastante comum no TDAH, além da dificuldade com a manutenção da atenção sustentada. O que é atenção e atenção sustentada? A atenção é o seguinte, a professora ela chega lá na sala de aula, ela fala, todo mundo, ó, abre aí na página 10. Todas as crianças vão abrir, inclusive as que têm TDAH. Só que a criança com TDAH, ela é a primeira a fazer outras coisas. Ela começa a rabiscar, ela começa a copiar o cabeçalho com a data do dia, aí depois ela já está rabiscando ali no canto do caderno. A professora tem que ficar chamando a atenção dela com mais facilidade, porque qualquer coisa que surge no ambiente é um provável possível distrator. A gente tem uma questão de saber filtrar o que é interessante ou não para aquele momento. A gente sabe que é interessante você prestar atenção na professora e larga o passarinho que está pousado na janela para lá. Só que no cérebro com TDAH isso é mais difícil por questões neuroquímicas, né? A gente tem a questão da dopamina, que é um importante neurotransmissor que está bastante associado ao TDAH, além da norepinefrina e outros hormônios e neurotransmissores também. Mas por conta disso, desse desbalanceamento neuroquímico, faz com que a gente tenha essa dificuldade em, por exemplo, saber o que é prioridade e levar essa prioridade até o final. Então, a gente é como se fosse praticamente procrastinadores profissionais, crônicos, né? Sim. E ele afeta várias áreas da vida. Então, o TDAH, de modo geral, é isso. Quando vai na fase adulta também afeta muito mais do que apenas estudo, afeta o trabalho, afeta o relacionamento das pessoas. Então, é um transtorno que vai impactando ao longo da vida. Agora, esse transtorno, ele tem uma gradação, por exemplo, algumas coisas que você falou e que eu procurei saber, eu também tenho um pouco... Né? Eu não sei se eu sou se eu me encaixo nessa situação, né? Mas a necessidade de ver muitas coisas ao mesmo tempo, de se desligar, você está fazendo... A gente está num mundo muito estimulante, né? Sim, a gente está num mundo muito estimulante. A gente tem uma coisa que drena a nossa atenção o tempo inteiro, que é o celular, os aplicativos que a gente instala, as coisas que acontecem ao nosso redor. Algumas pessoas falam de maneira equivocada, eu também sou um pouco TDAH. Mas veja bem, o TDAH não é um alienígena. Nós temos sentimentos e nós temos características humanas. A procrastinação é uma característica humana. A desatenção, até a preguiça mesmo, vou adiar um pouco essa tarefa, são traços humanos. Acontece que no TDAH, por conta desse desbalanço neuroquímico, isso afeta a gente de forma crônica.
A pessoa neurotípica, vamos botar pessoa padrão, chamada de neurotípica. É aquela pessoa que, beleza, ela tem uma preguiça, ela vai enrolar 30 minutos para começar a tarefa, mas ela vai sentar e vai conseguir se controlar, iniciar e concluir a tarefa. A pessoa com TDAH não. Ela, às vezes, tem que entregar um trabalho 11 da noite ali online para o professor na faculdade, mas ela vai sofrer até as 10h50 da noite. Porque 10h30 vai dar um desespero nela, ela vai dar uma adrenalina, uma dopamina vai subir, ela vai conseguir fazer ali. E às vezes é um trabalho que em 30 minutos ela faria. Por que ela não fez de meio-dia e se livrou mais cedo? Ficou enrolando até 10 da noite. Então, a forma como como esses traços humanos influenciam no seu dia a dia é que faz com que você tenha o TDAH, os traços do TDAH mesmo, sim, atrapalhando você. E aí você vai ter demissões. Quem quer ser demitido? A pessoa com TDAH, ela fica morrendo de medo de ser demitida, porque ela vai ter um problema. Na hora que ela chega na empresa, tudo é novo, pô, as luzes, tudo novidades, você faz ali que é uma beleza. Depois que aquilo fica padrão para você, você se acostuma, baixa a sua dopamina, despenca, você tem uma grande dificuldade de entrar em ação. A dopamina é o neurotransmissor responsável por isso. Para fazer você tem sede, você tem que ter um nível de estímulo, de ativar, faísca, como se fosse a faísca que liga o fogão. Você tem que ter uma faísca ali que faz você, beleza, vou sair aqui da cama e vou na cozinha encher meu copo d'água. Entrar em ação está diretamente relacionado com a produção e manutenção desse neurotransmissor. Então, quando você tem uma baixa disso, as coisas, por mais que você saiba que você deve fazer, elas ficam muito mais complicadas e morosas de você poder fazer. Então, essa seria uma definição bem superficial de como o TDAH influencia na vida da gente. Tá. Bom, Camila tem um monte de perguntas para te fazer. Vamos fazer aí. Vamos falar começar. De TDAH é bom. Yuri, já que você falou da criança na escola, eu tive muita dificuldade na escola, desde os professores me chamarem de avoada, até concluírem que eu era burra para aprender, por exemplo, matemática, física, química, aquelas coisas que exigem uma atenção que não vai acontecer. Um dos professores teve uma ideia, na minha época não se falava nisso, de deixar um espaço no fundo da sala para que eu me movimentasse e parasse de ficar cutucando a menina do lado, a coleguinha, e falando e mexendo. Eu ficava sempre desenhando, como está aqui no caderno. E ele me deixou no fundo da sala. Foi quando eu comecei a aprender. Sem escrever, sem ficar copiando loucamente, igual todo mundo, só olhando para a lousa e me movimentando. E isso me ajudou muito a passar de ano, parar de pegar recuperação. E, bem, não falta um pouquinho de trato dos professores de olhar aquele aluno de uma forma individual, ao invés de colocar como burro, perdedor. Teve uma professora minha que falou, quando você crescer, você vai ser uma ótima lavadora de privada. Você não vai ser nada na vida. Você deve ter ouvido coisas assim. Ah, isso eu já ouvi bastante. Às vezes falta empatia. Eu não estou aqui para bater nos professores, porque eu sei que o trabalho deles é muito difícil. Falta um pouco de empatia e entendimento de quem vive isso na pele. Vamos lá. Você me falou um exemplo que eu posso falar. Essa pestinha aí era eu. O bichinho era danado mesmo. Eu dei trabalho, Monstrinho viu? Aqui. Isso aí é a galerinha, turminha do prédio que eu morava, enfim. Voltando aqui. A questão é o seguinte. Perceba que provavelmente o que você tinha ali na sua época de criança era uma espécie de ruído. Ruído, vamos tentar chamar desse nome. Um ruído que não deixava você fazer o que você tinha que fazer, que era prestar atenção na sala de aula. Copiar a tarefa, etc. Você já percebeu que às vezes tem... Isso acontece muito comigo. Às vezes eu estou lendo alguma coisa, estudando alguma coisa numa mesa e a minha esposa está aqui do meu lado. E aí eu começo a mexer a perna. Fica assim... Quando eu estou mexendo a perna... Tô focado, só que eu mexo a perna, treme tudo. Aí minha esposa vai, coloca a mão no meu joelho. Quando ela coloca a mão no meu joelho, eu paro de tremer, mas a tremedeira, ela sobe para a cabeça. Então, enquanto eu estava tremendo, mantendo assim parte do meu cérebro ocupado com a perna, eu estava livre. É como se eu jogasse uma isca assim, ó, TDAH, vai mexer ali. Aí eu fico livre para poder estudar e poder focar mais. Provavelmente isso aconteceu com você. Então, quando esse professor adotou essa estratégia, que foi uma estratégia magnífica, né? Que a gente sabe que se hoje as pessoas não têm muito preparo, imagina 20, 30 anos atrás, enfim. Na minha época foi em 90, 91 que começou os sintomas. Imagina isso, né, naquela época. Então, falta sim um trato, um entendimento de entender como saber puxar a atenção da criança que tem TDAH, ou do adolescente que tem TDAH. Ele precisa de estímulo constante, ele tem que ser participativo, né? Você tem que falar assim...
perguntar mais para a pessoa que tem TDAH se está entendendo direito, puxar a lição da turma como um todo, né, para ficar de marcação, mas puxar para saber se ele realmente está entendendo e repetir a explicação várias vezes. Essa estratégia de você poder andar, alguns professores fazem de outra forma. Para não ficar ali no fundo atrapalhando, né, deixa a criança com TDAH sair 2, 3 vezes durante a aula, para ir beber uma água, lógico, tem que ser combinado, 30 segundos, vai lá, bebe e volta. Mas isso de levantar, de dar uma esparecida, já faz com que você volte com um outro ânimo para continuar os estudos. Mesmo assim, ainda não era suficiente para que você copiasse tudo. Você ainda tinha suas dificuldades. Mas veja que o fato de você jogar iscas para deixar ali essa questão desse ruído mais ocupado com outra coisa, enquanto você tenta focar na atividade principal, é um dos sintomas e características que muitos professores não entendem, porque não vivem isso na pele. Então, assim, as estratégias são boas, mas veja bem, até o fato de você mandar o menino sentar na frente, por um lado é bom, porque você reduz os distratores, mas esse menino, ele vai ficar ouvindo de butuca o que estão conversando no fundão. Ele vai querer participar. Então é mais inteligente. Vamos falar esse negócio aí. Muito professor que está ouvindo, essa é a minha câmera. Professor que está ouvindo aí, adota essa estratégia de botar o menino com TDAH na frente. Você já experimentou fazer um combinado com ele? Tipo assim, ó, você tá aqui na frente, a coordenadora mandou, mas eu vou fazer o seguinte. Aí você fala isso só para ele, não é para a turma, né? Só 1 para 1. Vou fazer isso 2 dias com você. Se você se comportar direitinho, copiou direitinho, fez tudo certinho, eu deixo você sentar na metade da turma. Até o final da semana. Mas aí se eu ver se você está perdendo a concentração, você volta para frente de novo. Pode ser? Poxa, isso além de ser um estímulo, é um desafio para a criança com TDAH. Tudo que é novidade, desafio, faz o quê? Estimula a produção da dopamina. Liga essa faísca. Então a criança, por mais que isso não vai funcionar para sempre, tá? Isso vai funcionar por algumas semanas. Mas por mais que não funcione para sempre, você vai ter um menino mais dedicado durante algumas semanas. E aí você vai mudando o combinado. Então veja que você tem que adotar estratégias inteligentes que funcionem para a mente de alguém que tem TDAH. Né? Então isso é uma coisa legal. Só uma perguntinha, uma curiosidade. Ontem eu assisti alguns dos vídeos que você fez no YouTube, né? Tem um YouTube, eu não sei se tem outras... YouTube, Instagram... E eu aprendi muita coisa. Eles são super didáticos, né? É legal, a Camila mesmo tinha falado desses vídeos que todo mundo deve assistir, né? Mesmo quem não tenha, é bom aprender. Agora, o que eu achei interessante foi o estilo desses vídeos, porque eles não param, ele tem zoom, letreiro, raio, não sei o que, você fala, corta para uma imagem. Isso é proposital, cara? Ou é o seu jeito de fazer? Veja bem, eu acho que é proposital. Você assistir um vídeo assim em 10 minutos? Não. Então por isso que tem que ser diferente, que tem que ter uma voz diferente, tem que ter uma pegada. Fala assim, não, peraí, mas você tá achando que é só isso? Assiste esse vídeo que eu vou botar aqui agora para vocês. Então tem que ter uma coisa que tem um dinamismo. Tá. O dinamismo atrai a novidade, faz com que você fique vidrado naquilo ali. Sim, né? Tá. Então isso é interessante, não apenas pela dinâmica do próprio YouTube, né, que os vídeos mais dinâmicos, eles retêm naturalmente a atenção das pessoas. Tá aí, né? Isso, YouTube aí, TDAH Descomplicado. É isso aí que eu fiz uma live com a minha mãe. Tem 3 anos essa live, a gente fez ali. Então minha mãe contou ali as dificuldades que ela passou e tudo, né? Sim. Então eu tenho colocado aí, eu chamo a atenção das pessoas, no vídeo eu costumo colocar um dinamismo para que você aprenda a TDAH de uma maneira mais solta, né? E são vídeos de 7 minutos, 8 minutos, 7 minutos, 8, não são de 20, 20, alguns são longos, mas a maioria deles é menos de 10. E isso é interessante para que você consiga ficar engajado o maior tempo possível, né? Então a gente sabe, não adianta fazer um vídeo de 20, 25 minutos. Quem tem TDAH vai ter dificuldade. Então assim, passa a mensagem o quanto antes, entendeu? Acho que esse é o objetivo do canal mesmo. Né? Legal, meu. Então veja que sim, o vídeo ele tem esse dinamismo porque eu imagino que era isso que eu gostaria de assistir. Então imagino que os outros vão querer também. Legal. Né? É isso. Yuri, a gente falou da escola, agora a dificuldade de se concluir uma faculdade e o ambiente de trabalho. Eu já trabalhei em outras empresas, claro, e foi só aqui na Oeste, e não é porque eu trabalho aqui que eu vou contar isso, mas é porque realmente aconteceu, e eu já dei relato nas redes sociais, foi a primeira empresa que entendeu a minha necessidade de me deixar criar, de me deixar livre. Eu entrei aqui como jornalista, redator, né, fazer... jornalista, repórter, fazer as notas e tudo, e chegou uma hora, como você disse, acaba a novidade, tu começa a enrolar e buscar outras coisas. Aí eu fui trabalhar junto com o Dagô, né, na parte internacional, e o meu momento de maior felicidade foi quando a minha chefe, a Branca Nunes, junto com o Silvio Navarro, falou, vai para as redes sociais.
porque eu ficava cutucando as redes sociais, palpitando com a menina do lado nas redes sociais. E esse foi o meu momento assim, ó, nossa. E aí eu comecei a produzir, porque me dá um hiperfoco, que às vezes eu fico editando 10, 12 horas tranquilamente. Sem cansar. Sem cansar. Às vezes é 4:30 da manhã e eu tô mandando material pra Branca naquela esperança de que ela vai estar acordada junto comigo pra me dar um feedback. E você nem fala boa noite. Olha só o que eu vi aqui, tipo, 2 da manhã. Minha filha, pra ela pelo menos boa noite. Exatamente. Me acorda, mas dá um boa noite primeiro. Você não dá bom dia, você não fala nada, você já vai direto no assunto. É o tal do hiperfoco de mesmo. Tão empolgado que você tá, olha que corte bom, olha que não sei o que e aquilo, né, te dá. Mas a maioria das empresas não tem esse olhar. E aquilo começa a te desgastar num nível que você fala, cara, eu detesto fazer isso, não dá. E aí entra a frustração de você não conseguir completar a meta que a empresa te pede e acaba sendo mandado embora. Não falta um pouquinho também de feeling das empresas de extrair o melhor do seu funcionário para que fique bom para os dois lados, a empresa cresça e o funcionário se sinta confortável e livre para criar, porque aqui eles me dão total criação, eu posso fazer o que eu quiser, assim, nas redes, reels, imagem, do jeito, sabe, Branca, olha isso aqui, legal, faz. O seu depoimento tinha que virar um corte, eu vou botar nas minhas redes, porque é um depoimento muito forte e real, e eu acredito em você não está falando que você está aqui, né, é porque isso é verdade, eu já passei por isso também. Vamos lá, antes de eu entrar nesse ponto e comentar o que você falou, eu quero comentar um pouco sobre um projeto de lei que está rolando aí, que eu tenho acompanhado desde o começo, eu e o Movimento para a Inclusão, que é a ONG a qual eu sou coordenador lá em Brasília, que é o projeto 2630 de 2021. Não confundir com o 2630 de 2020, que o pessoal tem falado bastante aí, tal, da PL da censura e tudo. Não é 21. Enfim, esse PL ele fala o quê? Ele fala sobre, dentre outras coisas, facilitar a inclusão do TDAH na fase escolar, adulta, e ele pega o TDAH de forma global, né? Ele ainda tem que passar algumas etapas a ser aprovado, mas o que ele fala sobre o mercado de trabalho? Foi uma sugestão que a gente inseriu ali. Grandes empresas, eles têm que ter um RH que tenha pelo menos uma pessoa com alguma capacitação no TDAH. Pode ser uma especialização, um curso livre, enfim, tem que ter uma forma de você ter uma capacitação. O funcionário que tem TDAH devidamente diagnosticado, ele tem que ter o seu ambiente de trabalho o mais adaptado possível, do tipo longe de barulho, perto de alguma coisa, longe de tal coisa, enfim, adaptado. E não apenas isso. Se naquele ambiente que ele estiver, ele não estiver produzindo, está com dificuldade de desempenhar, antes dele ser mandado embora, por questão de desempenho, porque nós não podemos obrigar a empresa, né? Ele tem que passar pelo menos uma vez por um outro setor da empresa. Então, alguém que está no almoxarifado ali, sofrendo, não conseguindo produzir, ele vai ter a oportunidade de, por exemplo, ir para a de marketing da empresa. E aí ele pode fazer o quê? Decolar ali e mostrar que veio. E num mundo paralelo, sem essa possibilidade, a pessoa é simplesmente mandada embora e quem estaria perdendo era a própria empresa. Então veja que as pessoas que têm TDAH sofrem sim demissões. Eu faço mentoria para adultos, já mentorei mais de 200 adultos, né? Você conversa de 1 para 1. E boa parte deles mesmo, talvez até a maioria, já tenha sido, assim, o padrão é, olha, eu não duro 6 meses numa empresa. Porque eu sei que eu estou chegando ali, eu dou o meu melhor, mas de repente parece que o melhor nunca é suficiente. A nossa atenção, ela escorre pelas mãos. Já tentou pegar água? É o TDAH tentando segurar a sua atenção. Então não dá certo. Então esse projeto de lei vai ajudar muito nesse sentido, porque o Brasil precisa olhar o TDAH com um olhar de empatia e de entendimento correto do transtorno. Porque são pessoas que quanto mais próximas estão daquilo que realmente faz o seu olho brilhar, ela consegue ir muito mais longe. Você falou até sobre a questão do hiperfoco, que você fica ali 12 horas editando vídeo e tudo. O nome mais correto disso daí seria perseverança, né? O hiperfoco está um pouco mais voltado para a questão do autismo. Mas esse sintoma é o quê? Você entra numa atividade e você não sai dela. Você fica ali preso, quer mexer mais em alguma coisa. Era o que eu tinha quando eu fui programador durante muitos anos. Às vezes eu ficava 11, 12 horas fazendo os meus aplicativos, né? Então o que acontece? A ponto disso talvez te prejudicar, porque você fica 10, 12 horas inserida naquilo e você não para fazer outras coisas que também são importantes. Ou quando você vê, você está mandando mensagem para sua amiga lá, para sua colega, 2 da manhã. Então veja que isso aí pode realmente impactar de alguma forma. Então o TDAH, ele precisa estar em contato com aquilo que ele ama. Então os empresários que têm interesse, que possam estar assistindo a gente aqui, entenda que se o seu funcionário em algum momento chegou a declarar que tem TDAH, porque eles morrem de medo, né, de represália e tudo, procure ver como um potencial que está na sua empresa e que você pode fazer ajustes e você passa de um
profissional medíocre, vamos botar esse nome, para um profissional brilhante, apenas fazendo uma realocação, por exemplo. Então, entenda que são pessoas que realmente estão extremamente dedicadas quando aquilo dá aquela fagulha interna, que é o seu caso. Mas já que você está fazendo um projeto de lei, está participando de um projeto, de uma tentativa de fazer um projeto, qual é o número de pessoas que você pode dizer que tem o TDAH? Qual é a fatia da população que justifique porque pelo jeito deve ser grande, né? Sim, nós temos a gente tem estimativa global. Nós não temos o censo ainda para saber quantas pessoas tem uma a uma quem tem TDAH ou não, né? Mas uma estatística global, a gente coloca ali entre 3,5% a 5,5% da população global, e a gente imagina que esse número se esteja aqui no Brasil também, né? Então, vamos botar lá, 5% seria o quê? Mais ou menos 10 milhões de pessoas? Vamos botar aí talvez um pouco mais, 10 a 15 milhões de pessoas têm TDAH, é muita gente. Muita gente, né? Nossa. Então, são pessoas que estão sofrendo e que muitas delas estão, inclusive, sendo marginalizadas. A gente sabe que a estatística do TDAH é uma estatística triste. Por quê? Por exemplo, eu morei com a minha mãe, né, filhos de pais separados, minha mãe tinha 2 irmãs, meias irmãs, né, mas é irmã do mesmo jeito. E elas não têm TDAH. E eu sei que minha mãe gastou muito mais comigo do que com as outras 2 somadas. Eu tinha professor particular, então foi um gasto. Então, assim, se não fosse isso, esse amparo que eu tive, eu estaria na estatística, que é o quê? Você reprova 3 vezes mais do que o neurotípico, você tem 4 vezes mais chance de evasão escolar, de desenvolver patologias na idade adulta. Então, assim, gente, 4 vezes mais chance de evasão escolar, 3 vezes mais chance de repetência, não é 30%, é 400%, é 300%. Então, é alarmante. Então, são pessoas que vão repetir de ano, que vão sair da escola e que são literalmente pessoas brilhantes, inteligentes, mas que não conseguem canalizar a sua energia ali no dia a dia para poder passar de ano e fazer uma boa prova, por exemplo. Tem que ter uma ajuda e várias estratégias que nem todo mundo consegue dar, né? E você, só um negócio aí, você consegue, por exemplo, assistir um filme inteiro e não ficar aflito? Depende do filme. Depende do filme. Tem filme que eu consigo e já quero assistir a continuação no final. Sei. E tem outros filmes que, meu amigo, não dá. Entendeu? Você levanta no meio e fala, assim, chega, não dá, né? E o pior é que, assim, eu e minha esposa, eu gosto muito de reality. Eu gosto de reality porque ele é dinâmico, o negócio, sei lá, é diferente. E ela já gosta de clássicos, assim, de seriados, aqueles que tem várias 10 temporadas, não sei o quê, e eu não consigo passar da primeira temporada com ela, né? Enfim, tadinha. Mas tem essa dificuldade mesmo, né? Então, a questão da atenção não é olha só, não seria exatamente um déficit de atenção. É uma pessoa que tem baixa atenção. Não. É uma atenção volúvel. O que é uma atenção volúvel? É uma atenção que ela está aqui agarrada, mas daqui 5 minutos ela se agarra aqui. E aí você tem uma dificuldade de trazer essa atenção para cá. Principalmente se isso aqui for algo que não te desperta interesse, o tesão, aquela faísca que eu tô falando. Então, esse é o dia a dia do TDAH, tá? Eu não tô falando que isso acontece uma vez por ano, não. Isso é todo santo dia. Você vai ter que escolher se você vai sofrer agora ou depois. Então, você vai ter que fazer, entendeu? É mais ou menos por aí. É que nem o senhor que é casado, também já fui, quando o cônjuge quer discutir alguma coisa e você fala, meu Deus do céu, foca, dá atenção. Só que sua cabeça tá assim, meu Deus, eu vi aquilo lá no mercado, fiquei com uma vontade de comer e a pessoa tá ali reclamando, você tá assim, ó, dá atenção. Você fica no mudo, né? Você só escuta um ruído. E as pessoas acham que a gente não se importa, né? Que não tá ligando. Eu tenho uma estratégia que é o seguinte, quando tem muita gente conversando assim, por exemplo, tô num evento social e tem uma roda de 4, 5 pessoas conversando, que é relativamente comum. Terror pra mim, eu não vou prestar atenção em ninguém. Eu prefiro, pra não ficar assim no cantinho ali, futricando o celular, eu vou chamando um por um. Então eu pego uma daquelas pessoas, converso ali uns 5, 10 minutos, tal, porque fica mais fácil para mim. Dou uma volta, pego uma bebida, uma água, volto e converso com outra pessoa. Então uma estratégia de sobrevivência nos relacionamentos do TDAH adulto. Relacionamentos de amizade, né? Pode ser amoroso, pode ser amizade. Então veja que se eu deixar o modo selvagem tomar conta, do tipo assim, que conversa chata, eu vou ficar bem no cantinho no meu celular. O evento termina e ninguém nem lembra que eu fui. Qual que é o resultado disso? Você não é chamado para o próximo evento. Quem não é visto não é lembrado.
entendeu? Você começa a ficar desconectado das suas amizades. Passa por antipático. Passa por antipático. Nossa, o metido tá sentado. Não é metido, cara. É porque o meu... Eu fazia muito isso no intervalo, quando eu era pequeno. No recreio eu gostava de ficar sozinho. Mas sozinho do que brincando com outras crianças ali. Porque era mais confortável pra minha mente estar focado em mim, no que eu tô fazendo ali com o meu mundinho. E olha, a minha infância não tinha Não é questão de ter celular. É melhor eu ficar brincando sozinho, com um carrinho ali, eu criança na década de 80, 90, do que ficar interagindo com as outras crianças. É mais confortável para mim. Então muita gente se identifica com isso. Eu me identifico. Mas uma pergunta para vocês dois, assim, como é que foi que vocês descobriram que tinham esse TDAH? Como foi teve um diagnóstico uma hora? Tem. Como é que é feito isso? Para pessoas que estão achando que podem ter também, o que deve ser feito, mas como é que aconteceu com vocês dois? Sim. Você quer começar, Camila? O meu foi a professora, a escola reclamava muito da minha postura na escola, que eu não parava, cutucava os outros, falava e depois pensava. Aí depois você fala, eu acho que eu ofendi, não devia ter falado, mas já foi, interrompia a professora, somente quando ele falava alguma coisa que já sabia, eu completava a frase do professor, e aí falaram para minha mãe, você vai ter que tirar ela daqui, não vai dar. Eu passei por 7 escolas. E aí, mas eu já tinha diagnóstico. Aí minha mãe me levou na psicóloga. E aí a primeira psicóloga falou que era falta de educação. Era falta de uma educação rígida em casa. Nossa, muito científico. Aí o outro, que foi um neuropsicólogo, e depois eu passei por um psiquiatra, que fez um monte de exame, inclusive com imagem, negócio de bolinha, de ficar assim, Aí diagnosticou. E aí você teve o laudo. Isso. Com quantos anos foi? 10. Com 10, né? É mais ou menos nessa fase, né? Eu fui com 7 para 8 ali. As minhas dificuldades começaram entre os 6 e 7 anos, porque foi na alfabetização. Eu simplesmente não seguia o que os outros alunos estavam fazendo. Tinha muita dificuldade realmente de focar. Eu achava, pelo que eu via, que a professora só chamava a minha atenção. Então, como era desinteressante, às vezes eu rabiscava, desenhava, virava para trás, conversava, tudo porque minha mente ela estava conectada com outros estímulos, ao invés de estar ali tentando focar em olhar para o quadro e copiar. Se você olhar meus caderninhos, tem vídeo meu no YouTube que eu mostro, se você botar no YouTube aí, bota no YouTube aí, caderno de um TDAH, você vai achar um vídeo do TDAH Descomplicado que eu fui no baú, minha mãe tem um baú com os meus caderninhos, peguei caderninho de 6, 7, 8 anos de idade e tudo com aquele carimbo, não fez, não completou, a professora disse, não, estou triste, você não completou, eu só colocava o cabeçalho. Então, o diagnóstico ele veio mais ou menos nessa época porque eu estava apresentando dificuldades, né? Teve um determinado momento que a coordenadora chamou minha mãe e falou, leva nesse profissional aqui para saber o que você tem. Fiz vários exames, fiz exame de botar aqueles eletrodos com a massinha, você deve ter feito isso também. E da máquina. Isso. Enfim, eu fiz esses exames todos e saiu o laudo lá do déficit de atenção e também disgrafia, que era outro transtorno que eu tinha e tenho até hoje. Minha letra é terrível até hoje, né? Isso foi me acompanhando aí. Então, assim, fui diagnosticado aos 7 anos de idade. Existem exames, sim, que o diagnóstico ele é predominantemente clínico, tá? Exame de imagem, essas coisas, não necessariamente você precisa daquilo, tá? Mas pode ser que o médico peça até para excluir alguma comorbidade, para tirar uma dúvida, será mesmo? Mas aí você vai fazendo aqueles exames e você tem um laudo direitinho. É interessante que você está assistindo aí. Primeiro passo, procura um neurologista ou psiquiatra, tá? Depois, e um que entenda de TDAH. Yuri, como é que eu sei? Cara, pergunta. Tem que ter referência. Doutor fulano é conhecido na região que entende de TDAH. Vai nele, tá? Consultou com ele? Muito dificilmente ele vai te dar um laudo de primeira, tá? Ele vai pedir outros exames. Vai passar pela neuropsicóloga, vai passar pelo fono, pela pedagoga, para dar uma olhada ali se tem mais alguma coisa. Porque às vezes tem comorbidades escondidas. TDAH, na maioria dos casos, tem alguma coisa associada. Eu tinha o TDAH e disgrafia. Outras pessoas têm TDAH e dislexia, TDAH e TOD, que é o transtorno opositor desafiador, enfim. Então você vai fechar aquilo ali, demora uns 3 meses, e aí você tem um laudo direitinho, entendeu? Mas busca. Assim, não é para fazer na internet, tá? Faz com um profissional, porque como eu falei, você vai se identificar com a maioria desses exames virtuais, porque são sentimentos e traços humanos. Agora, para saber se realmente aquela intensidade, a forma como aquilo acontece na sua mente no dia a dia tem a ver com TDAH, isso é o profissional que vai te dizer, tá? Sempre é profissional.
E depois que é diagnosticado, o que acontece, meu? Aí você tem que iniciar um tratamento, que pode ser medicamentoso ou não. Vamos falar um pouco disso então. Uma vez devidamente diagnosticado, você vai ser orientado a ter um acompanhamento de profissionais. Minimamente por questão de financeira mesmo, de tempo e tudo mais. É interessante que você tenha, no mínimo, uma psicóloga, neuropsicóloga semanal, 1 hora por semana, tá, pai ou mãe? Meia hora por semana, você tá rasgando dinheiro, porque às vezes demora 15 minutos pro menino começar a fazer atividade. É 1 hora por semana. Ah, meu plano de saúde não deixa. Vai na ANS, tá? Faz uma queixa lá, porque tem que prestar esse serviço sim, tá? Enfim. Aí você faz 1 vez por semana esse acompanhamento e também com o médico periódico. Pode ser 1 vez por mês, 2 meses, 3 meses, o médico que vai dizer, porque talvez ele possa passar algum medicamento para te ajudar nesse processo. Existem medicamentos já bastante conhecidos para o TDAH, né? No Brasil nós temos 2 conhecidos, que é o metilfenidato, que é a Ritalina e o Concerta, e a lisdexanfetamina, que é o Venvance. São medicamentos que ajudam bastante. Eles atuam nessa área do córtex pré-frontal, essa região da frente, aqui da testa, digamos assim, que é onde está ali trabalhando com a questão de memória operacional, atenção sustentada e tudo mais. Ela, a grosso modo, assim, explicando superficialmente, ela estimula a produção ou mesmo dificulta a reabsorção da dopamina. Como resultado disso, fica mais fácil para você, se você está cravado na atenção, você crava a atenção aqui, fica mais fácil você voltar para cá. Ou até mais fácil você controlar para que ela não saia daqui. Então veja que a atenção sustentada, ela vai ter uma melhora. Agora sim, não é para achar que curou. Tá. O medicamento, ele dá um suporte, mas quem é TDAH aí sabe, tem dia que você toma medicamento, parece que não tomou nada, você fica prostrado mesmo. Então assim, gente, é um medicamento que vai te dar um suporte, junto com a terapia, junto com a adoção de práticas e por aí vai, entendeu? Isso que é importante. Yuri, fala-se ultimamente, né? Porque é um tema que entrou na moda agora, né? Com esses vídeos de veja se você não tem TDAH. Aí a pessoa dá 10 itens, você se identifica com os 10, porque, né, como você mesmo disse, são sintomas humanos, mas ocorre também uma subnotificação. Eu estava lendo sobre isso, que o TDAH é subnotificado em pessoas adultas e que em mulheres e meninas dá mais dificuldade porque não tem aquela hiperatividade física, e sim a psicológica. Existe a psicológica, não, a de pensamento, né? Existe realmente essa subnotificação ou é uma forma de trazer mais seguidores para essas contas que falam de TDAH, até de uma forma não muito respeitosa, digamos assim? Não, as contas que falam sobre o TDAH de maneira responsável são as contas que vai dizer para você o que você tem que fazer. Você está vendo aqui, está vendo os sintomas, se identificou? Legal. Agora procura esse médico aqui para saber se é isso mesmo que você tem. É o médico que vai te falar isso. Com relação ao subnotificação, isso é verdade sim. Há estudos que o TDAH não é que virou moda. Ele está realmente subdiagnosticado. Por quê? Desse moda que vocês estão falando, porque às vezes a pessoa, sei lá, uma pessoa X aleatória faz um vídeo no TikTok, que é um vídeo rápido, falando assim, nossa, eu esqueci minha chave, é o meu TDAH. Ah, eu dei a ração do cachorro pro meu gato, é o meu TDAH. Cara, isso não é o TDAH. Com pessoas padrão também podem ter isso. Agora eu tô falando assim, quando o negócio é crônico e tudo mais que eu falei. Então, o que acontece? As pessoas se identificarem não significa que exista uma pandemia de TDAH. O profissional bem qualificado, o médico, o neuropsicólogo, etc., ele vai fazer as avaliações necessárias, um teste bastante criterioso para saber se o seu lado é esse ou não. Porque você, por exemplo, a nossa mente ela é um imenso degradê de sintomas e patologias. Tem muita gente que se diagnostica primeiramente na pressa com TDAH, mesmo com o médico, diagnóstico equivocado, passa 6 meses, não reage com medicamento, nada mudou, faz outras avaliações mais aprofundadas e descobre que ele tinha bipolaridade. A bipolaridade ela é muito confundida com TDAH em certo nível. O DPAC, que é o distúrbio de processamento auditivo central ou transtorno de processamento auditivo central, ele lida muito com algumas questões que estão ali envolvidas com a questão da atenção. Então, muita criança que tem só o DPAC é confundida com TDAH. O tratamento também não vai adiantar. Então, veja que fazer um diagnóstico com calma é a chave para você ter sucesso, tá?
Mas principalmente é o que eu falei. De fato, sim, existem pessoas subdiagnosticadas com TDAH. O fato desses últimos 5 anos, das redes mais rápidas como TikTok e tudo mais, ter dado uma viralizada no tema, não substitui a avaliação correta, tá? Não existe surto de TDAH, gente. Respeitem um transtorno que é sério e que atrapalha a nossa vida. Vá no profissional para fazer o devido diagnóstico, tá? Mas, de fato, sim, é um transtorno que ainda é muito mal interpretado, mal compreendido e precisa ter a avaliação correta. Bom, a gente está falando aqui com Yuri Maia e a gente está falando de uma questão, né, que interessa para todo mundo, sim, né? E eu acho legal falar isso, porque a Oeste, a gente fala, coisa política, não sei o quê. Realmente a gente tem um orgulho do que faz aqui na Oeste, mas a gente está procurando ampliar cada vez mais, e vai ampliar, né? Falando de outros assuntos, sobre a medicina, sobre ciência, o que for. E a Camila, que é nossa rainha das redes sociais, né? Por que é importante assinar a Oeste, né? A Oeste, ela não recebe dinheiro público justamente para que nós tenhamos essa liberdade de informação. Sem viés, sem dever nada para o governo. Aqui, governo não apita. Nós temos compromissos, apenas 2. Com a liberdade e com você, leitor. Por isso que é importante o seu apoio, para que a gente continue produzindo cada vez mais conteúdo, com informação limpa, transparente e nada duvidosa, porque o nosso compromisso é realmente em te informar e trazer o melhor para você, né, Dago? É bom ter uma pessoa articulada no programa. Alguém aqui tem que falar as coisas com clareza. Muito bom. Legal, muito bom. Eu ia te perguntar, Yuri, qual é a relação entre o TDAH e essa máquina de distração que é o celular? Ele é positivo ou é negativo? Eu me pego assim, às vezes, eu acho que como todo mundo, está com o saco cheio de uma situação, aí você pega o celular e vai para todos os lugares do mundo, faz o que você quiser. Dá uma relaxada ao mesmo tempo, te dá um monte de preocupação, né? Aquele peso na consciência nossa, poderia estar fazendo outras coisas. Assim, esse aparelho que nós temos na mão, ele revolucionou porque nós temos tudo aqui. Hoje, se você vai fazer uma viagem em qualquer cidade, então nós temos em São Paulo, se você vai para o Nordeste visitar as praias ali, você pega o GPS e vai embora. Você não precisa ficar pedindo informação para ninguém. Liga ali o Waze e acabou. Agora, a gente sabe que esse é um aparelho que muitos dos aplicativos que nós usamos são feitos para nos viciar. Se você entra no aplicativo como o TikTok, não tem nem botão para você sair dali. Você abre, você nem dá o play, já vem na sua cara. E é um vídeo exatamente do algoritmo que é aquilo que você vai gostar. Porque ele analisou que você assiste em média 20 segundos cada vídeo, mas tem alguns temas que você assiste 30 segundos. Aí ele vai jogar mais daqueles temas para você. Então, assim, é um aparelho altamente dopaminérgico. Né? Ele é feito para dar pequenos disparos fásicos da dopamina. Né? A gente tem 2 tipos de liberação dopaminérgica no nosso cérebro. Nós temos a liberação fásica e a tônica. Né? A tônica, vamos imaginar que é um gota a gota. Pensa na pia da tua cozinha, que tem aquela torneira, a cuba grande. Aí você abre só um tiquito e fica uma gotinha ali. Pique, pique, pique. Aquilo é a liberação tônica. Fica umedecendo o teu cérebro de dopamina para que você minimamente, sentiu sede, vai no banheiro, vai na cozinha e bebe uma água. Agora, a liberação fásica ocorre quando você tem determinados estímulos para você, para o seu cérebro, que faz uma liberação gigante. Você abre a torneira ali, cai aquele monte de dopamina, encharca ali tudo, mas ela dura pouco tempo. Acontece que o celular, ele fica te dando coisas que te dão interesse, curiosidade, novidade o tempo inteiro. Você passou o dedo ali, aí você fica soltando aquilo ali. Aquilo ali suga a tua atenção, drena, como se fosse uma cola mesmo. Pessoas que são neurotípicas, pessoas sem TDAH, entendem que, beleza, chegou um momento que eu tenho que realmente desligar isso aqui para focar. Pessoas com TDAH vão ter muito mais dificuldade. Para quem usa computador aí, sabe, tem uma tecla que a gente usa, é Alt Tab. Quando você aperta Alt Tab, você muda a janela. Você está no Chrome, você vai para o Word. Você muda, né, Alt Tab. O Alt Tab do TDAH é meio quebrado. Você aperta, ele não vai. Então, imagina que você está mexendo com uma atividade ali, altamente dopaminérgica, você está inserido no teu celular, você fica ali 2, 3 horas e não se dá conta. Então, veja que o TDAH realmente sofre bastante com isso. Então, é interessante que você utilize aplicativos, por exemplo, o próprio iPhone, acredito que o Android deve ter também, que eu uso iPhone há muitos anos. Ele tem aplicativos que monitora. Você pode colocar, olha, eu quero abrir esse aplicativo 2 horas por dia.
Quando faltar meia hora, ele te avisa, tá acabando seu tempo. Você não deveria estar fazendo outra coisa? Tem aplicativo Pomodoro, aquele Forest. Então, tem várias ferramentas que você coloca no seu dia a dia para te ajudar. Mas, de fato, se você não melhorar o seu ambiente, se você não mudar, não tiver a preocupação de, beleza, agora eu vou trabalhar no meu texto, o que quer que seja, o celular vai carregar do outro lado da sala. Mesmo que você fique com aquela coceira de olhar, espera mais um pouco. Então, são pequenos exercícios que a gente faz para que a gente consiga dominar essa nossa dificuldade de focar o cérebro, né? Com TDAH, tentar se ajudar também nesse processo. Né? Agora, a Camila tem 3 filhos, certo? E 9 gatos. Isso. Então, a pergunta é essa. Como fazer numa situação dessas para lidar com o que é inevitável? Você não pode fugir dessa situação, né, de administração. Como é que vocês fazem no caso? Sim, não, mas o que eu penso é o seguinte... Qual é a relação com a família, entendeu? Do dia a dia, como é que você... porque a gente falou muito de trabalho até agora, né, de profissão. Mas eu imagino que deve ter alguns problemas também, né? Sim. E provavelmente, né, Camila, você não pode se ausentar dos teus filhos, dos teus gatos, das suas coisas. É interessante que você consiga, na medida do possível, fazer um jogo ali, né? Tentar ficar o máximo possível fora, sem que isso comprometa, obviamente, a segurança, não sei a idade deles, mas enfim. Ou a pessoa que mora com você, um outro adulto que mora com você, puder também ali, vou tomar conta aqui por um tempo, vou te dar 1 hora para você poder focar. E aí, nessa hora, você faz 1 hora de qualidade. Vamos supor que você tem 1 hora por dia para poder fazer teus textos. Você tem que entrar num quarto, você vai botar o teu protetor auricular, né? Lógico, se der algum BO, você tem que sair. Mas, enfim, você tem que se preparar para fazer com que o seu ambiente fique mais favorável possível para que você vença, primeiro, a sua procrastinação crônica, que ela vai surgir, e segundo, aquela sua perda de interesse. Você trabalha 10 minutos, dá uma olhadinha no celular. Trabalha 10 minutos, dá uma olhadinha no celular. Não, celular carregando longe, de preferência desligado. Dê um tempo de qualidade para você. Tem um livro chamado Força de Vontade Não Funciona, que é do Benjamin Hardy. Ele fala muito sobre isso, que não existe força de vontade. Isso que ele fala de neurotípico, você nem está falando de TDAH. Mas o que ele quer dizer ali? O seu ambiente importa. Você tem um ambiente que ele é muito distrator. 3 filhos, 9 gatos. Cara, alguma coisa está sempre acontecendo na sua casa. Então, se você não procurar ter pelo menos 1 hora de paz, combinado com alguém, outro adulto, enfim, para que você consiga ter um tempo de qualidade, as coisas não vão funcionar para você. Porque o TDAH tem uma dificuldade. Você até consegue mergulhar. Puxa, entrei no meu hiperfoco. Se entra um gato, pula em cima do... Acabou. E aí, para você voltar, meu amigo, é 1 hora para você voltar àquele estado. É igual avião para decolar mesmo. Tem que ter uma pista longa, você tem que pegar distância, tem que... Você entendeu? É um processo, não é tipo assim, ok, vai embora. Aí você volta pro foco. Não. Às vezes o nosso foco, ele escapa igual sabonete. Aí você tem que sair correndo atrás. Então, isso pode acontecer realmente, né? Olha aí, esse livro aí, Força de Vontade Não Funciona, do Benjamin Hardy. É um livro muito bom, né? Então, por exemplo... Muitas das ferramentas que eu uso, eu tiro desses livros. Força de Vontade Não Funciona, tem outro também que é O Foco, A Única Coisa, né, que são livros também best-seller conhecidos e tudo, que são livros que trazem pra gente alguns insights que você encaixa na vida do TDAH. Não é porque eu tenho TDAH que eu vou falar assim, então galera, eu não vou fazer nada porque eu tenho TDAH. Não, pô. Você tem que entender, beleza, eu estou fazendo o que esse livro está dizendo, por exemplo, eu estou fazendo com que o meu ambiente colabore comigo, com a minha capacidade de perseverar mais um pouco, de ficar mais 15 minutos estudando antes de parar. Então, tudo isso tem que estar congruente. E esse livro é um dos livros que eu utilizo, entendeu? Então é isso, é autoconhecimento, é estar na terapia. Eu estou na mesma terapeuta há 9 anos. Né? Eu nunca tive tanto tempo com uma única terapeuta, né? Então, é isso. Procure a terapeuta também que você mais se identifica, fica com ela, ela vai dando estratégias, ela vai mudando a forma como você pensa sobre as situações. Tem muita mãe que, poxa, mas se eu deixar meus filhos ali, eu se sente culpada, né? Por não estar 24 horas em cima. E às vezes isso é uma crença que está te atrapalhando ainda mais. Então, é isso. É você se conhecer, fazer a terapia, buscar ferramentas, fazer um ambiente de qualidade para você poder focar. É uma das coisas, das ferramentas que você pode aplicar, né? E é importante ter uma zona de conforto, onde você possa, num momento de tensão, você vai para aquele lugar, foca num negócio que te dá muito prazer. Com certeza. Sempre, acho que para qualquer pessoa, com certeza. Né? O que eu falo é o seguinte, gente, há muitas vezes, tem alguns TDAHs que estão num trabalho que assim, tipo assim, poxa, eu não posso ser demitido de jeito nenhum, mas ele já tá naquela zona do tipo assim, ele tá, toda hora ele erra, ele falha, ele atrasa os trabalhos, pela questão dopaminética que a gente citou. Ele se sente culpado até de ouvir música.
Porque às vezes você ouve uma música que te relaxa e tu fala, não, eu deveria estar trabalhando. Eu, por exemplo, uma das coisas que me relaxa é jogar videogame. Eu jogo muito menos. Hoje eu jogo meia hora por dia, assim, ou menos. Mas se eu não tenho aquela meia horinha, eu não consigo ter aquele, tipo assim, beleza, Yuri, você já fez o que você podia fazer, agora vai relaxar um pouco. Porque a gente precisa disso. Todo mundo precisa de férias, precisa de descanso, precisa de dormir, precisa de sair, precisa ter um fim de semana para trabalhar 5 dias e descansar 2. Então isso é necessário para nossa mente, né? Agora, muitos podem estar enfrentando isso. Então se você é TDAH, se você parou de ouvir música, parou de fazer seus hobbies, você abandonou, tipo, às vezes você olha uma foto, caraca, olha, 15 anos atrás eu jogava futebol com meus amigos, você nem sabe onde ter esses amigos mais. Tipo assim, cara, vai atrás, faça o teu esporte, entendeu? Cadê essa galera? Cadê o grupo? Forma um grupo de novo. Entra em ação. Tem uma coisa que eu falo nos meus cursos, mentorias, isso é a galera do NB aí, ó, esse é o primeiro churrasco que a gente passou. Eu tava deitado aí no chão, mas a galera da UNB, quando a gente passou em 2006, e foi difícil, viu? Foram 4 anos de cursinho de luta para conseguir passar, mas deu certo. Isso aqui, ó, foi quando eu passei na tecnologia do Banco do Brasil. Foram os primeiros formados. Eu tô bem no cantinho da direita ali, mas foi também, fiz uma prova. Tem essa moça da azul, 2 para cá. Ah, tá. Não, mais aqui embaixo. Embaixo. Bem no chão. Aqui no chão, do lado desse carinha de óculos aí. Esse aí, bem no seu dedo aí. Entre os dois de óculos. Tô eu aí no meio. Enfim, aí eu passei, foi difícil também. E desconectei do que eu tava falando. Isso aí foi minha formatura. Eu com o chifrinho ali, sou eu no chão. A galera ali do terceirão, né? E é isso. Mal começava a minha saga ali de 4 anos de cursinho até passar. Eu me formei na Universidade de Brasília. Esse aqui foi o seguinte, esse diploma foi muito querido, né? Porque foram 4 anos para entrar, porque eu queria entrar na Universidade de Brasília, e mais 8 para formar. Fazer TCC, ser reprovado no TCC, eu passava a noite inteira, eu trabalhava na época 8 horas, então eu passava a noite inteira para fazer meia página do TCC, um parágrafo, sofrendo, e ouvindo música e para e volta, e para e volta, aquele loop do sofrimento do TDAH. Mas deu certo, graças a Deus, e consegui me formar aí. Então foram 12 anos de labuta. E é assim na vida das pessoas com TDAH. Por exemplo, hoje, eu não me arrependo de nada que aconteceu, mas hoje eu teria feito algumas coisas diferentes. Isso aqui foi conversando com o senador Confúcio Moura, estávamos conversando sobre os projetos de lei que estavam tramitando, né? Isso aí foi em 2019, se não me engano. Né? Estávamos conversando aqui, a Maria Eugênia do Muvim, a qual eu faço parte, o senador Confúcio Moura, estávamos conversando sobre a aprovação, futura aprovação do PL, que hoje é a Lei 14.254 de 2021, que é a primeira lei para TDAH, ainda muito voltada para a infância, né? Infância e juventude, mas a gente estava conversando ali, dando orientações ao senador para que ele pudesse defender e passar na bancada, né? Foi uma das etapas do processo. Então outras entidades participaram também, a gente estava presente. Aqui conversando com a senadora Mara Gabrilli, que ela também acompanhou bastante durante todo esse período a tramitação de vários projetos de lei, é uma defensora da causa TDAH também, né? Que legal, mano. Então, sempre que possível, eu costumo citá-la e tudo, né? Isso aqui foi a campanha de 2018 para deputado distrital, que é referente é o equivalente a estadual, lá em Brasília também, no Distrito Federal, né? Na época, teve o laço aí. Se você olhar esse laço, o laço laranja e o azul é representando o TDAH e autismo, ou seja, eu fui pela questão da saúde mental. Sei. E isso aqui foi o nosso mote aí, a campanha. E nós vamos falar disso também. Vamos lá. Do TDAH e do autismo. Sim. Até anotei aqui, TDAH tem muitas características da depressão e do autismo. Como conseguir diferenciar? Principalmente do autismo, né? Tem muita característica parecida. Às vezes, os pais podem ficar meio perdidos. Espera, é TDAH, é autismo? Como que a gente pode diferenciar? O autismo, quando ele tem um nível mais severo, que é considerado nível 1, 2 e 3. Toda hora muda a nomenclatura. É severo, leve, moderado, agora é 1, 2 e 3, enfim. Vou colocar o nome leve, moderado, severo. Peço essa licença poética para vocês entenderem de cara o que eu estou falando. Quando ele é muito levinho, né, os traços não são tão evidentes, você pode ter uma confusão. O menino ele tem algumas dificuldades específicas, mas por outro lado ele é bastante talentoso em algumas coisas. Por exemplo, dando a nomenclatura correta agora, o TDAH ele tem a perseverança. Você mergulha numa atividade sendo que você fica 12 horas sem parar. Isso é muito TDAH. O autismo já tem o hiperfoco. O que é hiperfoco? Seria o hiperfoco no autismo? Seria aquele... você gosta muito de um determinado tema.
eu já conversei com alguns psicólogos que existe uma coisa engraçada nas crianças autistas, que muitas delas adoram dinossauro. E adoram mesmo. Elas entendem o nome dos dinossauros, a época que viveu, o paleolítico, o neolítico e blá, blá, blá. Então, Jurássico, eles entendem tudo, né? Então, eles hiperfocam em determinados assuntos, são extremamente talentosos, e aí acontece que geralmente só falam disso. Você vai para o evento social com uma pessoa que tem autismo, ele pode ficar muito repetitivo naquele tema que ele domina, né? Então, existem traços específicos do autismo que não são muito presentes no TDAH, mas quando é um pouco mais leve pode haver essa confusão. Mas não podemos também esquecer que existe a comorbidade. Comorbidade significa que você tem os dois transtornos da mesma pessoa. Inclusive, se não me engano, existe uma prevalência de 30%, 40%, acho que 30% de crianças que têm autismo também têm TDAH, né? Embora sejam transtornos distintos. Então, eu que tenho apenas o TDAH junto com a disgrafia, que é um transtorno de aprendizagem, eu não tenho autismo em mim, né? Nunca foi diagnosticado autismo em mim, mesmo que leve. Então, não é o mesmo espectro, são espectros diferentes, mas sim, podem se confundir, né, em alguns momentos. Eu ia falar mais alguma coisa. É isso, então existem algumas diferenças. Então, e quando o autista, ele é o autista não verbal, né, que é um pouco mais severo, que você vê assim, rapidamente que aquela pessoa tem um autismo em si, e aí fica mais fácil você ter um diagnóstico, uma separação de sintomas, né? Geralmente essa confusão acontece mais no tipo mais leve, digamos assim, né? Agora, a gente, ainda falando de trabalho, a Camila falou do caso dela, que foi, você encontrou pessoas esclarecidas, que foi a Branca e o Silvio. Que, eu posso ter mais uma água, por gentileza? Pô, tem água, mas... Tá. Vai ter. Vai chegar. Vamos continuando. Então, no caso que você falou, foram pessoas que entenderam que precisavam mudar a sua situação. Agora, o que eu ia te perguntar, assim, com relação... A gente põe a culpa, coitadinho, ele tem TDAH, a empresa entende você. Não pode acontecer o contrário da empresa ser chata, boring, sem opção da pessoa se criar, se fazer, de ser criativa. Então o problema está na empresa. E a pessoa com TDAH, ela é apenas um sintoma de uma empresa. Eu estou te falando isso porque eu tive a chance, cara, de passar um dia na Pixar, lá na Califórnia. E que tudo ali te leva a distrair. Ela é feita para isso. É uma empresa altamente criativa, né? Você tem, cada sala tinha um pinball ali, tinha coisas... milhões de coisas para te distrair. Daí você fala assim, isso não vai dar certo. Pô, é a Pixar, né, meu? Se você falar que a Pixar não deu certo, faça amor. Né? Agora deu uma quedinha, mas, pelo amor de Deus. Então, isso, o TDAH não pode ser também um sintoma de uma empresa que precisa se reinventar? Olha, olhando por esse lado, talvez a resposta seja sim. Mas eu prefiro fazer de outra forma. É a questão de deu match. Deu match ou não deu match? Como assim, Yuri? Digamos que a pessoa neurotípica, a pessoa padrão, ela vai ter muito mais facilidade de se manter numa atividade, no emprego, o que quer que seja. Então significa o quê? Ela vai entrar no emprego ali, primeiro emprego, primeiro estágio. Então, estagiário, você vai servir, além de servir café, você vai fazer essas planilhas chatas aqui. Porque a gente empurra tudo pro estagiário. A gente não, essas empresas. Então, o neurotípico, ele vai ali fazer, mas faz. Talvez até se destaque, talvez até cresça na empresa, vai ficar um pouco mais fácil. O TDAH ele vai ter muita dificuldade de lidar com isso. Então, como se fosse assim, a pessoa neurotípica, mais facilmente ela tem chance de dar match com a empresa, match com a atividade, match com aquilo que ela está fazendo. E o TDAH não. É aquela pessoa que, eu só me identifico com certas coisas, só algumas coisas dão certo para mim. É um pouco mais criterioso, um pouco mais cri-cri, entendeu? É mais ou menos isso. Então, sim, é interessante que as empresas sejam inclusivas, lógico que é, para todas as patologias, né, para todos os transtornos, por autismo também, etc. Inclusive, o autismo já tem amparo pela LBI, Lei Brasileira de Inclusão, coisa que o TDAH não tem, mas enfim. Eu digo o seguinte, pessoas que têm TDAH, quando estão bem posicionadas, elas podem produzir muito mais e podem ser maravilhosas para a empresa também, render frutos para essa empresa. Mas muita gente defende, não é que eu defendo, eu acho que é ok, eu acho que pode ser, o fato de quem tem TDAH dar certo mais é consigo mesmo. Tá. Tem que abrir sua empresa, ou faz uma sociedade, do tipo assim, vamos abrir uma empresa? Você cuida dessa parte chatonilda aqui e eu fico com a parte criativa, por exemplo. Ou alguma coisa nesse sentido. Então, quando você combina o jogo, quando você encontra o seu grilo falante,
Vou falar sobre isso daqui a pouco. Quando você encontra o seu grilo falante, fica mais fácil você ter sucesso na vida. Tá. Porque as pessoas colocam assim, mas TDAH não é coitado, veja o Michael Phelps. Pô, galera, Michael Phelps, tudo bem, ele tem TDAH, ele teve um ótimo direcionamento ali na adolescência dele, né, no final da infância e adolescência, ele foi diagnosticado aos 12, se eu não me engano. Mas assim, né, gente, se ele não tivesse o porte atlético que ele tem, eu acho que ele não estaria tão medalhista assim. Então não é do tipo assim, porque a mãe, ela vê isso, personalidades que tenham TDAH e sejam bem-sucedidas. Tá vendo? Fulano é assim. Por que você Jobs. não é? Steve Jobs, vamos supor. Dizem que ele tem, né? Mas não sei. Mas vamos supor que ele tenha. Então o que acontece? O Steve Jobs, ele não trabalhava sozinho. Ele tinha o seu grilo falante, que é o Steve Wozniak, que era o engenheiro ali por trás dos primeiros computadores. Então perceba o seguinte, o que é o grilo falante? Pegando o gancho aqui. O grilo falante é o seguinte. Para quem assistiu Pinóquio. Pinóquio tinha uma consciência que era o grilo falante que falava, faz isso, não faz aquilo, vai aqui, não vai lá. E nem sempre o Pinóquio ouvia o grilo falante e se deu mal ali. O grilo falante é alguém que vai estar alinhado com você, com o seu propósito que você queira atingir. Perceba que as crianças com TDAH que hoje estão tirando 2, 3, 4 na prova, elas não são burras. Como é que você sabe disso, Yuri? Muito fácil. Pega qualquer criança dessa com TDAH, está tirando 2, 3, 4, coloca a aula particular 2, 3 vezes por semana. A aula particular não é que vai ensinar de novo, o que foi, tipo assim, vai ensinar de tarde o que foi ensinado de manhã. Não é isso. De manhã tinha distratores, a professora era uma só para 40 alunos, era outra atmosfera. Quando você está com um professor particular, aquele professor é seu grilo falante. Ele vai fazer, dentre outras coisas, além de te ensinar, ele vai não permitir que você desfoque. Ele não vai deixar você brincar no celular. Ele não vai deixar você parar na questão 1 e falar, não, vamos fazer as 10 questões. Não é para parar no item 1. Então, um estudo com um professor particular de 1 hora, 2 horas, rende mais do que a tarde inteira esse menino sozinho. Porque ele vai enrolar a tarde inteira. Ele só vai começar a fazer alguma coisa quando a mãe estiver chegando. Quando ele ouvir o alarme do carro ali, o carro chegando, ele começa a fazer alguma coisa. Entendeu? É isso. Então, o que acontece? O grilo falante não é só para criança. Às vezes, um adulto com TDAH, mesmo que tenha se diagnosticado adulto, ou seja, passou a vida inteira sofrendo sem entender, beleza, já sei que eu tenho TDAH. Às vezes o cara se associa com alguém que vai suprir algumas dificuldades naturais do TDAH e juntos eles constroem um império. E juntos eles fazem acontecer uma coisa maravilhosa. Então assim, ninguém está sozinho. E o TDAH tem mais uma questão aí também. Além de ninguém, assim, além de que juntos as pessoas vão mais longe, o TDAH, por uma questão de culpa, baixa autoestima, sequência de eventos desastrosos ao longo da vida, ela tem medo de pedir ajuda. Ela acha que ela tem que ser autossuficiente. Sim. Tipo assim, chega no trabalho, então, faz esse relatório aqui, ó, você tem 1 hora. Não, mas se o colega fez, eu vou fazer também. E aí ele se arrebenta e não consegue fazer. Então veja que são pessoas que têm dificuldade de pedir ajuda, de saber que tem uma necessidade. E você, TDAH, peça ajuda. Por exemplo, às vezes a sua ajuda é que falta para você virar o jogo. Mas também, Yuri, vem aquela pessoa e fala assim, eu tô aqui te ajudando e tu não consegue finalizar isso? Não. Não, agora eu queria pedir uma Joga na ajuda para a cara. produção para trazer água para você, que você pediu faz tempo. Pode aqui ser. É não, Obrigado. Pode encher, por gentileza. pô, Muito obrigado. Apesar de eu falar bastante na câmera, tá dando uma secura na boca, né? Bom, Obrigado. é o seguinte, mais alguma pergunta? Sim. Sim, vamos lá. Vamos lá. Tem meu livro ainda. Vamos lá, vamos falar. Eu quero falar do livro. Não, peraí, então deixa eu terminar, que isso aqui é importante até Tá. para nos entender, parar de nos julgar, né, Yuri? Eu tô aqui à vontade, podem falar. A desregulamentação emocional, porque muitas vezes você tá ali se controlando, só que, cara, só sai. Você não quer ofender ninguém, você não quer Você pede desculpa logo em seguida. magoar ninguém, mas acaba saindo e aquilo acaba tomando uma proporção, principalmente quando tem pouca luz e muito barulho, né, que aquilo piora muito a nossa situação. E a história do cordão de girassol, Yuri, porque nós sabemos que isso não atinge o TDAH, mas o pessoal está falando que atinge. Como você pode explicar para nossa audiência por que não atinge? Vamos lá. O cordão de girassol, ele foi criado, se eu não me engano, no Reino Unido, e ele começou com uma convenção do tipo assim, se eu não me engano, foi no aeroporto, e aí algumas crianças que tinham alguma dificuldade sensorial ou uma patologia começou a usar, e aí o negócio pegou. Eles importaram para cá, a classe política, sem duas coisas, sem o devido cuidado na adaptação da nossa realidade e sem a devida
orientação ao público. Por quê? Se você pegar no cordão original, lá no exterior... Mas o que é esse cordão? O cordão é o seguinte, é um cordão do tipo assim, crachá, que você tem um cordão para você botar seu crachá. Se você estiver usando um cordãozinho com o símbolo do girassol, significa que as pessoas têm que olhar aquela pessoa com um olhar de empatia. Ele tem alguma coisa. Não precisa ter estampado, autismo, TDAH, não. Mas ele tem alguma questão que pode precisar, talvez, de uma fila presencial, talvez de um cuidado, um olhar de empatia. É isso. Só que aí virou lei aqui no Brasil. E foi instituído do jeito que está lá fora. Começaram a propagar, inclusive nas agências oficiais, a agência Senado e tudo mais. Eu não vejo isso como maldade, tá? Eu acho que foi uma falta de trato mesmo. Do tipo assim, então, tá valendo a lei, vale para autismo, TDAH, não sei o que, dislexia, não sei o que, não sei o que. Sendo que se você olhar o corpo da lei, o que diz essa lei, não é isso que está lá. Então vamos lá, vamos pegar uma tradução aqui. A lei é a 14624, de 2023. Foi recém-aprovada. Essa lei, ela diz o seguinte, ela é curtinha, ela diz assim, acrescenta-se à lei 13.146 de 2015, que é a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, o seguinte trecho, o seguinte texto. Usa-se o colar, eu não lembro de cabeça, né? Usa-se o colar de girassol, com desenho de girassóis, para simbolizar que aquela pessoa precisa de apoio. Este colar não desobriga a apresentação de um documento, de um laudo, se for necessitado no caso... Por exemplo, você está num banco, você quer fila preferencial, às vezes o gerente pode pedir o laudo ali para saber, não, você está usando corretamente o colar? Tudo bem. Só que eles colocaram como TDAH no meio disso, e na verdade não está. Por quê? A lei do girassol, vou chamar de lei do girassol, a lei do girassol ela modifica a LBI acrescentando esse trecho do colar. Só que se você olhar a LBI, que é uma lei um pouco antiga, de 2015, ela fala sobre as deficiências, ela explica o que é o conceito de deficiência, mas desde então, desde o seu lançamento, a sua publicação, o TDAH nunca esteve incluído naquelas diretrizes, no que está definido como deficiência, nem como a dislexia. Para a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o TDAH é um transtorno, é uma disfunção, assim como a dislexia também é uma disfunção, um transtorno. Então, eles não são classificados como deficiência para a OMS. Então, veja bem, a LBI, que é uma lei já de quase 10 anos, é uma lei que nunca abraçou e contemplou e protegeu e representou o TDAH. Nunca. Porque não estava ali na definição de deficiência. A lei do girassol só acrescenta o texto do girassol na lei que nunca contemplou. Então, o girassol não vale para o TDAH. Na lei, ao pé da letra, se você levar uma criança somente com TDAH, laudo sem nada além disso, vai na fila preferencial e pede o teu laudo, podem negar teu direito. Do tipo assim, não contempla. Isso pode acontecer, embora eu acredite que não vai acontecer. Qual que é o ponto aqui? Levanta-se a discussão do TDAH ser deficiência ou não. Para a OMS não é. Para alguns países, como por exemplo os Estados Unidos, é considerado deficiência. E aí entra um segundo conceito que quem está acompanhando vai seguindo o fio aqui. Existem dois tipos de deficiência. A deficiência neurobiológica, do tipo assim, você tem uma questão, uma patologia que causa uma disfunção permanente. Isso está no texto da LBI. É um prejuízo permanente. O que é um prejuízo permanente? Alguém que ficou paraplégico. Você não vai andar mais até o final da sua vida, a não ser que mude alguma coisa na medicina. É um prejuízo permanente, é uma disfunção permanente. O TDAH, tudo bem, ele impacta você ao longo da sua vida. Porém, dependendo da intensidade, dependendo do contexto, dependendo do ambiente, você consegue superar aquela dificuldade, mesmo que parcialmente. É o caso da Camila. Ela estava num lugar meio disfuncional ali, foi para outro lugar, puxa, ficou melhor. Não curou, mas ficou melhor. Já a pessoa que, por exemplo, tem uma dificuldade de mobilidade, ela vai ser deficiente para sempre, independente do ambiente, tá? Então isso é uma linha muito tênue que as pessoas não tiveram cuidado na hora de publicar como TDAH na lista. E está causando essa confusão toda. Então veja bem, o TDAH é considerado deficiência nos Estados Unidos, como algumas pessoas estão alegando. Só que lá é completamente diferente o processo. Infelizmente no Brasil, como é que é? Você vai no médico, o médico às vezes olha para sua cara mais ou menos, você fala uns sintomas ali e fala, cara, eu acho que você tem TDAH, toma aqui sua receita da Ritalina, tchau, próximo paciente. Você sai de lá como deficiente. Supondo que o TDAH fosse uma deficiência legal no Brasil, o cara olhou para sua cara, você falou o que ele queria ouvir e ele te deu um laudo de deficiência.
E se você já for deficiente, você está abraçado por um monte de leis. Você começa a ter cota nas universidades, em concurso, você começa a ter vaga especial, aquela azulzinha, porque o cara olhou para você e te deu um laudo. Então, veja bem, uma coisa não tira a severidade do transtorno. Mas percebe que se fosse assim, preto no branco, TDAH é deficiência. A gente não tem um medinho de que daqui a um ano metade do Brasil vai ter TDAH. Quando a fila preferencial, quando todo mundo vai para a fila preferencial, ela é tudo menos preferencial. Deixa de ser, é verdade. O caixa rápido, ele tem regras a serem cumpridas. Então, é aquela coisa, um caixa rápido com 15 pessoas, meu amigo, vai no caixa lento que só tem 2, que você vai ser entendido. Você tá entendendo? Então, assim, o cobertor é curto e cada um quer puxar para o seu lado. Então, concluindo meu raciocínio, sem me alongar muito, como funciona nos Estados Unidos? Lá, você faz um trabalho de 6 meses para você ser identificado. Tem artigo sobre isso, tá? Eu tenho esse artigo, qualquer coisa eu mando o link para vocês. Comprovando tudo que eu tô falando. Lá é tipo vários meses, eu acho que são 6 meses para você identificar como TDAH. Beleza, depois de 6 meses, passei pelos testes, sou TDAH. Ah, então já sou deficiente? Não. Eles vão avaliar, caso a caso, o nível de severidade do teu transtorno. Tem pessoas com TDAH nos Estados Unidos que não têm direito a nada. Alguns têm direito a uma sala especial no colégio, na universidade, outros têm direito a algum benefício no trabalho, mas vai depender caso a caso. É um processo muito mais elaborado. No Brasil, gente, é a nossa realidade. Não tem médico. Quando você vai no SUS, é 1 ano para você marcar a consulta e quando vai, o cara não olha para sua cara. Não podemos ignorar que isso pode acontecer. Então, veja bem. No Brasil não é reconhecido como deficiência. Em países que são reconhecidos, como, por exemplo, os Estados Unidos, é outro processo. E não é uma garantia de direito absoluto. É uma adaptação a depender do seu nível de impacto que o transtorno gera. Então, o que eu acredito? Eu acredito que a causa TDAH... E aí eu vou falar isso para vocês numa boa, eu não estou querendo convencer ninguém. Tem muita gente que vai falar, não, mas eu acho que tem que ser deficiência, você tem o seu direito de achar isso. Eu acredito que é muito mais inteligente, proveitoso, que a gente lute por direitos específicos. Como, por exemplo, o projeto de lei 2630 de 2021, que fala de direitos no trabalho, ele amplia direitos também nas escolas e universidades, ele dá como se fosse uma roupagem geral para o TDAH, né? Para o TDAH em todas as idades. Então, é interessante que projetos como esse avancem sem tocar no ponto de ser deficiência, porque as pessoas que têm deficiência no Brasil não têm uma definição clara do que você pode ou não pode, se tem algum limite ou não, etc. E eu acredito, eu temo por isso, porque vocês também hão de concordar comigo. Se você está num ambiente onde uma pessoa facilmente pode te dar um laudo tão poderoso como o TDAH, que te torna deficiente, não tem como você dizer que... Vamos supor, uma pessoa que, sei lá, não tenha um braço, digamos assim. Não tem como você mentir que não tem um braço, você vai ver. Agora, um transtorno oculto, como um TDAH, ele tem que ter um critério muito maior e um cuidado para que você seja devidamente diagnosticado. Então, eu acredito que, para a realidade brasileira, o mais inteligente, o mais sensato fosse focar em leis específicas e não colocar energia para que seja considerado deficiência. Eu acho que todo mundo tem o direito de achar o que quiser. Inclusive achar é ou não é. Mas eu acho que é o melhor se fazer. Bom, Camila, você deve ter muitas perguntas. Um monte. A gente vai fazer Eu queria te convidar já para você fazer um segundo programa daqui a algum tempo. Claro, se você com topar. certeza. E a Camila guarda esse papelzinho aqui, porque vai longe, pelo jeito, né? Vai, tem muita coisa. Regulamentação emocional, foco, tem tudo aqui. Então, eu procurei falar de maneira mais não, objetiva. a gente vai fazer, porque, esse é uma coisa muito rica, esse tema, e afeta praticamente um pouco de cada um de nós, né? Com certeza. Muita coisa que você falou aí. Ou você não tem, você tem parente que tem. Entendeu? É isso. Então, eu queria só que você falasse um pouco do seu livro. Esse livro, pelo jeito, tudo que os pais devem saber para ajudar seus filhos. Esse é o meu primeiro livro. Ele foi lançado em julho do ano passado, em julho de 2022, né? Para quem está assistindo daqui 100 anos esse vídeo, foi em julho de 2022. Esse livro, ele é um livro que ele é uma mistura de autobiografia com instruções práticas aos pais. Os que os pais devem saber para ajudar seus filhos. Tá. Ele não é um livro necessariamente técnico. Então, eu me reservo no direito de ser alguém com TDAH. Para quem não sabe, eu não sou médico, não sou psicólogo, não sou da área da saúde. Sou alguém que tem TDAH, estuda diariamente e se esforça para fazer um trabalho correto e bem feito e tudo mais. Então esse livro, ele saiu
justamente disso, de transformar em páginas aquilo que eu acredito que toda mãe, todo pai de TDAH quer saber para poder administrar as principais dificuldades. Então fala de desregulação emocional, fala de bullying, fala de higiene pessoal, fala de a adolescência do TDAH, que pode ser difícil, a primeira infância, a segunda infância, como administrar os coleguinhas, né? Como você pode fazer com que o seu filho tenha mais amizade, de melhor qualidade, porque pode ser difícil para a criança com TDAH. Então é isso, é um livro prático, direto ao ponto, para ajudar os pais, né? Trazendo muito da minha história também. E a próxima vez que você vier, você vai trazer o livro. Vou trazer para você. Autógrafo e vai dar para mim. É isso aí. E só para terminar, eu queria saber os seus canais YouTube, para quem estiver interessado. Como é que chama mesmo o seu programa? É o TDAH Descomplicado. Tá. Né? O TDAH Descomplicado está em todas as redes, por esse nome, TDAH Descomplicado. Tá? Principalmente YouTube, Instagram, TikTok também, a gente coloca os vídeos lá. Mas principalmente eu estou bastante ativo no YouTube e no Instagram. Tá. Né? Então tem aí esse canal aqui do YouTube, tá? Pode ir lá, você vai encontrar, tem playlists, tem lives, tem várias coisas legais para você se... Porque tem vários temas, né? Como vocês mesmo falaram, é um tema rico, né? Então eu tento colocar um pouquinho em cada vídeo. Então é isso, assistam lá TDAH Descomplicado que vocês vão gostar. É isso. Yuri Maia, muito obrigado pela sua presença. Você já está marcado a próxima, certo? A Camila, não precisa nem falar, vai estar aí também, né? Vamos sim, Camila. E muito obrigado para você. E a gente, toda quarta-feira, 8h30, tem um novo programa, falando de soquinho de novo. A gente termina, falou, então toda quarta-feira, 8h30 da noite, a gente tem sempre um novo episódio do S-Cast, tá bom? Como diria o grande Porky Pig, that's so, folks.